Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de mercados futuros e opções agropecuárias. Na aula de hoje, trataremos da terceira parte sobre o conteúdo de mercado primário de ações. Hoje iremos abordar as formas de circulação das ações. A primeira forma de circulação de ações se refere à forma nominativa. As ações que são consideradas nominativas são representadas por cautelas, que na verdade são certificados. E essas cautelas, elas trazem o nome do investidor, que também é registrado no livro de registro de ações nominativas. A transferência de uma ação nominativa, ela ocorre mediante a entrega da cautela e da posterior averbação do nome do novo titular no livro de registros. O segundo tipo de forma de circulação da ação se refere às ações nominativas endossáveis. Nas ações nominativas endossáveis, teremos o registro somente do nome do primeiro acionista, de modo que as transferências de titularidades processadas ocorrem mediante o endosso da própria cautela. As ações que são emitidas por meio de cautela, elas devem ser registradas no referido livro de registro de ações nominativas para que se caracterize de maneira formal a propriedade do título. O terceiro tipo de forma de circulação das ações se refere às ações escriturais, que se referem às ações nominativas, porém que são executadas sem cautelas. Essas ações elas têm o controle executado por uma instituição fiel que é depositária das ações da companhia, que mantém, então, uma conta de depósito no nome de cada um dos proprietários dessas ações. No que se refere às ações escriturais, todas as movimentações com esse tipo de ação ocorrem mediante os extratos bancários que são emitidos por essas instituições depositárias, de modo que não ocorre o manuseio físico desses papéis. Como segundo tema da aula de hoje, iremos olhar o valor das ações. O valor das ações pode ser definido de acordo com os objetivos da análise, de modo que podemos considerar os seguintes valores monetários para as ações. Primeiramente, teremos o valor nominal, depois o valor patrimonial, o valor intrínseco, o valor de liquidação, o valor de subscrição e o valor de mercado. Quando tratamos do valor nominal, estamos nos referindo ao valor que é atribuído a uma ação previsto lá no Estatuto Social da companhia. A ação ela pode ser emitida com ou sem o valor nominal, sempre de acordo com o que é regulamentado no Estatuto da empresa. No caso da empresa realizar a emissão de ações sem o valor nominal, todas as ações passarão a ter o mesmo valor, de modo que ainda não será permitido novas emissões com valores diferentes. Agora, no caso das ações possuírem o valor nominal, então o preço de emissão é definido pelos sócios fundadores da sociedade. Se for o caso de um aumento de capital via emissão de novas ações, o valor da ação será então definido pela Assembleia Geral de Acionistas ou pelo Conselho de Administração. Cabe destacar também que uma empresa ela pode adquirir as suas próprias ações no mercado, de modo a retirá-las de circulação. Essa operação ela costuma ser conhecida como resgate de ações. No entanto, cabe destacar que, enquanto essas ações que foram adquiridas estiverem nas contas patrimoniais da empresa, essas ações elas não poderão exercer os seus direitos de voto e nem o recebimento de dividendos. Vamos agora olhar o conceito do valor patrimonial. O valor patrimonial de uma ação representa a parcela do capital próprio, ou seja, do patrimônio líquido da empresa que pertence a cada ação emitida. O valor patrimonial da ação é determinado pelo valor do patrimônio líquido dividido pelo número de ações emitidas.
Então, se tivermos um patrimônio líquido de uma empresa de 80 milhões de reais e essa empresa tiver 40 milhões de ações emitidas, teremos então um valor patrimonial de R$ 2,00 por ação, de modo que cada ação emitida participa com R$ 2,00 do patrimônio da sociedade. É importante ainda observarmos que a realização financeira total do valor patrimonial de uma ação somente ocorre em caso de dissolução da sociedade. Sabemos também que a cada exercício, uma parte do capital próprio da empresa é distribuída aos acionistas sob a forma de dividendos, o que acaba ocasionando, ao mesmo tempo, um crescimento do patrimônio líquido pela retenção de lucros e pela integralização de novas ações. Por fim, sabemos também que a realização financeira do valor patrimonial da ação depende da alienação de todos os ativos da empresa pelos preços que foram registrados nos relatórios. Portanto, é uma abordagem de difícil aplicação, essa do valor patrimonial. Na sequência, temos o conceito de valor intrínseco. O valor intrínseco de uma ação equivale ao valor presente de um fluxo esperado de benefícios de caixa. Esse fluxo é descontado a uma taxa de retorno mínima que é requerida pelos investidores e que costuma incorporar o risco associado ao investimento. Portanto, o valor intrínseco ele embute um potencial de remuneração da ação, fundamentando-se nas possibilidades de desempenho da empresa no futuro e no comportamento esperado da economia. Portanto, também é um valor difícil de termos com exatidão. Vamos agora olhar o valor de mercado. Quando falamos em valor de mercado, estamos nos referindo ao valor que representa o efetivo preço de negociação da ação. O valor de mercado ele não coincide necessariamente com o seu valor intrínseco, de modo que ele é definido a partir das percepções dos investidores e também das estimativas que são feitas com relação ao desempenho da empresa e da economia. Para tomar uma decisão sábia na aquisição de ações, uma decisão de investimento exige que se localize os papéis que estejam sendo negociados no mercado a um preço inferior ao seu valor intrínseco, de modo que aqui estaremos identificando uma recomendação de compra. Por outro lado, se observamos ações com valor de mercado mais alto que o seu valor intrínseco, estas ações não apresentarão uma atratividade econômica, de modo que denotam, então, uma decisão de venda das ações. É importante destacar que não temos nenhuma relação visível entre o valor patrimonial e o preço de mercado de uma ação. Enquanto o valor patrimonial ele é definido por critérios contábeis, o valor de mercado é obtido pela interação das forças de oferta e procura da ação nas bolsas de valores. Como penúltimo conceito de nossa aula, temos o valor de liquidação. O valor de liquidação, ou valor de descontinuidade, ele é determinado na suposição do encerramento da atividade de uma empresa, de modo a indicar o quanto compete do resultado da liquidação para cada ação emitida. Por fim, temos o valor de subscrição. Quando falamos no valor de subscrição, estamos nos referindo diretamente ao preço definido no lançamento de ações nas operações de abertura de capital de uma empresa. O valor de subscrição ele é determinado com base nas perspectivas da empresa emitente, do volume de emissão, no preço corrente de mercado da ação, dentre outras variáveis de mercado. Essa foi a nossa aula de hoje. Não deixe de ler o material complementar. Bons estudos e até a próxima aula.